Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona,
nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher.
Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza
Marcos e Luísa, sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso,
apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes.
Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel.
Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal.
Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona,
nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher.
Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza
Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada,
Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor,
sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel.
Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal.
Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais.
Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. 「 forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher.
Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza
Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada,
Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal. Marcos e Luísa eram bilionários, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Para testar o caráter do filho perdido, decidiram se disfarçar de humildes. Leonardo os acolheu com amor, sem imaginar quem eles realmente eram. E orgulhoso, apresentou sua namorada, Joana Frota. Mas a família Frota não perdoa e despreza Marcos e Luísa sem piedade. Forçado a escolher. Leonardo rompe o noivado para proteger os pais. Quando a verdade vier à tona, nada será como antes. Quer assistir essa história completa? Comente, quero e inscreva-se no canal.